Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Depois de 2 semanas, após ter feito um parênteses, foi isso, né? Para resolvermos problemas históricos a respeito dos evangelhos. Insisto, é importantíssima a história, porque se não fosse a base histórica, o evangelho se transformaria em quê? E o cristianismo, em que se transformaria? Em mitologia, em ideologia, em quê? Em filosofia? Não. A base histórica é importante. Agora, é preciso saber a cada passo onde é que ela se encontra para não sermos fundamentalistas ou integristas. Pessoas que vivem de meia dúzia de certezas e não dialogam com o mundo científico, com o mundo da exegese e com a própria modernidade. Então é preciso tomar muito cuidado. O que eu falo aqui, insisto, é melhor aprender de um padre especialista do que aprender de falsos mestres que aparecem em certas revistas, manchetes e programas de televisão que se dizem, digamos, científicos, mas que de científicos não tem nada e que vem criar confusão e, se não escândalo, na mente dos fiéis. As últimas descobertas. O Vaticano tenta abafar. Nunca ouvimos essas coisas? Pois é. Então é bom que se aprenda o correto. Mas o parênteses, acredito, já foi fechado. Se alguém quiser alguma explicação mais do ponto de vista histórico, pode mandar-nos e-mail e, à medida do possível, nós responderemos. Agora, vamos voltar para o texto. Ailton, Regina, vamos voltar para o texto de Mateus, onde nós tínhamos parado. Então, paramos no Mateus capítulo 18, paramos no versículo 11, foi o senhor trabalhou até o versículo 11, então iniciamos agora com o versículo 12, a partir do versículo 12. Pois não. Claro, o telespectador já sabe que essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos não faz parte do original, não é? E nem sempre esta divisão obedece a critérios rigorosos do ponto de vista literário. Vamos lá. Que vos parece? Se um homem possui 100 ovelhas e uma delas se extravia, não deixa ele as 99 nos montes e vai à procura da extraviada? Nós estamos, vamos fazer uma pequena pausa para a intervenção. Nós estamos num grande capítulo que fala da disciplina da igreja. Eu mostrei que este capítulo deixa num certo suspense duas coisas: uma severidade séria, profunda. Eu dizia que lixo se põe para fora, a excomunhão, existe um limite para o tolerável, e agora também falei de um perdão infinito. Mateus não resolveu este dilema que ele mesmo, de certa maneira, criou. Ou uma severidade infinita ou um perdão infinito. Ele deixa isto aqui aos seus leitores, a nós e à igreja também. É a igreja que deve dizer até onde vai o perdão e onde começa a severidade. Na verdade, o perdão é sempre oferecido, sempre, desde que a pessoa tenha condições e queira recebê-lo, não é? Agora, a severidade, o castigo, a reprimenda, isto também tem que existir em qualquer sociedade civilizada. Nós também temos um código civil, um código penal, temos presídios, temos penitenciária. E qual é a sociedade evoluída que não possui essas coisas?
porque às vezes precisamos castigar, sim. E note bem, o castigo não é apenas para aquele que o recebe, ele é didático para os outros também. Olhe lá, se você fizer isto, cai na mesma penalidade. Então, não deixa de ser uma espécie de aviso ou de advertência a outras pessoas. Repito, qualquer sociedade civilizada neste mundo tem necessidade, infelizmente, disso. Porque nós não somos anjos e não tratamos com anjos. No céu não vai haver mais presídio. No céu não vai mais haver castigo. Mas não estamos no céu ainda, né? Tá certo? Porém, vamos voltar ao texto. Em primeiro lugar, note uma coisa. O conjunto do capítulo 18 não fala de representantes da igreja. Quem é que deve ir ao encontro da 100ª ovelha que se perdeu? É o bispo? É o padre? Quem é? O texto fala assim, simplesmente num pastor, e o pastor entra aqui, não por ser pastor, mas porque se fala de uma ovelha extraviada. É claro que se fala de uma ovelha, o termo correlato seria pastor. Só por isso. É interessante que Mateus não coloca aqui a comunidade, ou melhor, os representantes da comunidade. Havia representantes da comunidade à época em que este texto foi escrito? Acredito que sim. E Mateus mesmo os elenca. E nós já vimos isso aqui em outros capítulos anteriores. Mas não os chama em causa neste momento. É um pastor que vai. Quem é que deve receber este texto? Repito, é o bispo? É o padre? Parece que é qualquer um. Parece que a comunidade não pode suportar que uma ovelha, uma só, esteja extraviada. Alguém tem que ir atrás desta ovelhinha. E note, mais uma vez, a ovelha se extraviou, mas quem deve buscá-la é alguém da comunidade. Não se insiste em que ela deva voltar por sua própria conta. Isto é, a comunidade não pode, de forma alguma, se permitir perder uma ovelha. E o texto ainda é mais hiperbólico, porque, afinal de contas, num rebanho, uma sobre 100, bem, paciência, aconteceu, não é verdade? Uma sobre 100 não vai fazer tanta falta. Deixando a metáfora, se um padre, se um bispo tiver 98 ou 99% de aprovação na sua diocese ou na sua paróquia, o que mais ele quer? Mas aqui vai-se em busca da 100ª e não se descansa enquanto ela não for encontrada. O texto fala à comunidade. É possível que mais tarde a hierarquia ou o magistério tenha assumido esta tarefa assim, mas o texto não fala de magistério. O texto não nomeia aquele que deve buscar. Cada um deve sentir-se pessoalmente interpelado por alguém que eventualmente extravie. Continue a leitura. Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Bem, parece que o texto é tão forte que alguém poderia ter a tentação, então, de querer se extraviar, para depois poder ser objeto da maior alegria, não é? Daquele que a encontrou. Mas isso ocorre mesmo, na realidade. Naturalmente, não é isso que o texto quer insinuar, não é? Mas tem muita gente que faz isso para depois voltar. Aí já é outra questão. De qualquer maneira, vamos. Assim também não é da vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Agora, é claro que isto aqui, eu já disse a vocês, repito uma vez mais, era bem mais vistoso numa comunidade pequena. Numa comunidade relativamente pequena, é fácil saber quem é quem se extravia,
ir ao encalço, buscar, encontrar, conversar, persuadir, trazer de volta. Agora, quando se transforma a igreja num fenômeno mundial, nós sequer nos conhecemos. A comunidade de Mateus deveria ser muito menor do que a menor paróquia que nós temos hoje no Brasil. Devia ser muito menor. Então, estas coisas ficam fáceis, muito difíceis, para não dizer quase impossível, quando se transforma a igreja no conjunto num fenômeno mundial. Agora, interessante tudo a respeito desse versículo aqui. Nós estamos assistindo a um momento e a um movimento de refluxo da igreja. Acabou o tempo da cristandade, acabou o tempo do triunfalismo, da igreja que dominava a opinião pública, da igreja respeitada em todos os círculos. Isto acabou. Isto acontecia 70, 80 anos atrás. Agora não há mais. É possível que nós estejamos voltando a ser, e no futuro, eu não sei prognosticar, mas é possível que se chegue até lá, a ser novamente pequenas ilhas, pequenas comunidades. Nós temos que fazer o nosso intervalo e voltamos. Vamos de volta ao nosso segundo momento. Eu estava dizendo que assistimos a um movimento agora de um certo enxugamento, vamos chamar assim, das grandes igrejas. Falamos das nossas, né? Da nossa. A isto se pode dar o nome de seita. A comunidade de Mateus, com muita probabilidade, era uma seita. É que este vocábulo hoje choca. Normalmente nós entendemos seita de uma maneira pejorativa. O que se pensa quando se fala em seita? Esses grupos evangélicos estranhos que tem por aí, essas outras coisas, o pessoal do Santo Daime, por exemplo, é uma seita aquilo lá. Quais seriam as características de uma seita? Alguma coisa fechada. As negativas, né? As negativas. Textos, né? Bem, em primeiro lugar, um fanatismo. Um fanatismo. Em segundo lugar, um proselitismo agressivo. Em terceiro lugar, um integrismo. Bom, mas é possível pensar uma seita sem esses três substantivos, sem essas três qualificações? Uma seita seria, então, um grupo minoritário onde todos têm uma identidade bem definida, onde um olha pelo outro, onde a preocupação de um é a preocupação de outro, onde tudo mais ou menos é resolvido dentro da comunidade. Isso aqui também é uma seita. Os movimentos que a própria igreja tem. Exato. Só que é isso. Bom exemplo. São seitas, só que no bom sentido do termo. O que não pode haver são aquelas três características que eu mencionei agora. Aí sim, são pejorativas. É possível que a grande católica volte a ser seita. Ou seitas. Pequenas comunidades. Pequenos grupos. Dentro de uma cidade imensa, por exemplo, como São Paulo. A visão pejorativa desse nome de seita é muito forte, né? É muito presente. Mas né? só se a Igreja Católica se encurtar e se enxugar, estas coisas poderão ser mais bem aplicadas. Isto tinha uma aplicabilidade impressionante na pequena comunidade de Mateus. Agora, quando depois de Constantino, depois do edito de Constantino, isto aqui cresceu enormemente, inchou, o que acontece? Quantidade e qualidade nunca vão juntos. Maior a qualidade, menor a quantidade. Maior a quantidade, menor a qualidade.
Porque não dá para atender a todos. Né? Não dá. E depois, numa grande paróquia como as nossas, ninguém conhece ninguém. Nem o pároco, nem o pastor conhece as suas ovelhas. Os mais próximos até. Como é que um pároco vai conhecer 40 mil pessoas? Não é possível. Nem que ele quisesse, ele não conheceria 40, 50, 60 mil pessoas. Não dá. Depois, dentro do território de uma paróquia, existem outras seitas, existem outras denominações, existem outras religiões. Acredito daí a proliferação dessas pequenas igrejas de garagem que abre uma do lado da outra, e você passa numa rua, tem meia dúzia, isso também. Mas você sabe por quê? Estamos aqui dialogando a partir de um problema atual e a partir do texto. Você sabe por que isso acontece? Porque essas seitas aí, no sentido pejorativo do termo, literalmente abrem na calçada. Sim. Quem quiser entra. Agora escute, tem um credo definido? Não. Tem uma teologia definida? Não. Tem uma liturgia? Não. Tem uma tradição? Também não. Tem sacerdócio? Também não. Tem um direito canônico? Também não. Tem uma história? Não. Mas o que é que tem? Tem um manual na internet de como se abre igreja de garagem. O que é que Isso tem? tem. O que tem uma igreja dessa? Não tem nada. Tem nada. A não ser A imunidade tributária. são bancos coletores. Sabe, nem mesmo no Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, com sede em Genebra, não é em Roma, não. A sede é na Meca protestante, que é Genebra, na Suíça. Não são elas aí aceitas. Por quê? Porque para se ser membro do Conselho Mundial das Igrejas, é preciso, no mínimo, aceitar o credo niceno. A Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, e o batismo. Se não houver um mínimo de fé comum, como é que se pode chamar cristão? Se brinca com o termo. Se puxa a mais um poder esse termo aí, não é? E acaba cada um colocando dentro o que quer. Não. Nem no Conselho Mundial das Igrejas Cristãs não seriam aceitos. Mas no Brasil tem um problema mais forte ainda, que é justamente a imunidade de impostos, por exemplo. Então, o que acontece? Eles montam uma igreja para não pagar impostos. IPTU, para não pagar imposto de automóvel, põe tudo no nome da igreja e é por isso que está proliferando. E tem outra coisa, que eu acho, eu não sou jurista, não sou advogado, mas sou brasileiro e sou cidadão desse país aqui, além de padre. A Constituição não afirma que igreja e Estado são separados? Sim, mas ela dá imunidade, Sim, a Constituição tudo bem. dá imunidade Mas às estão igrejas. separados, igreja e Estado? Não. São duas entidades separadas? Muito bem. Por que essa concentração de pastores, enquanto pastores, no Congresso Nacional? Porque a Igreja Católica, por exemplo, proíbe os seus pastores de entrarem na política, de ingressarem. Pois é, Até um tempo atrás tinha também. não deveria ser um princípio constitucional esse? Não. Você é pastor, fique lá na sua igreja. Mas aqui não. Não é. Não é um princípio constitucional. Mas existe na Constituição a imunidade dos impostos em cima das igrejas. Tudo bem, isso eu estou de acordo. Que elas não paguem, que elas sejam imunes, estou de acordo. Os templos, estou de acordo. Mas fazer um lobby no Congresso Nacional, que é Estado, que é governo, tem sentido? E para mim não tem. Para mim não tem sentido isso. Para eles tem um sentido. Bom. Eu estou dizendo profundo. Eu acho que estas coisas aqui deviam ser mais discutidas em sociedade e depois chegar-se a uma conclusão, né? A Igreja Católica, graças a Deus, proíbe todos os seus membros, regra via geral, às vezes existe uma outra exceção aí, mas regra geral proíbe bispos e padres de se meterem em política. Às vezes são fiéis leigos que procuram e ingressam. Se padres e bispos pudessem se candidatar, ganhariam aos roldões. E aquele que se candidatou lá no Peru? Porque são aqueles que estão mais juntos do povo.
do povo sofrido, do povo simples, né? Vejam aí no Nordeste, no Norte, aqueles padres abnegados, bispos abnegados, que estão lá há 20, 25, 30 anos, ali com aquela gente. Meu Deus, se candidatasse, ganharia. Agora, a igreja não faz isso, né? A igreja católica. Mas e se alguém se candidatar sendo padre? Bom, Ele existe é um princípio, da não, igreja? existe um princípio geral, que se ele, via de regra, se ele se candidatar e eventualmente ganhar a eleição e quiser assumir, ele fica suspenso de ordens. Enquanto ele estiver lá, ele não terá uso de ordens. Ele fica como que, não é castigo, é uma espécie de suspensão para não misturar as coisas. Não é? Quer dizer, eu falo no Congresso, e de repente eu estou lá celebrando missa, fazendo celebração da Semana Santa, não sei o quê. Vira um coisas palanque muito, também, né? Exatamente. Fica horrível. Bom, tudo isto, está vendo? A partir de uma discussão aqui, acredito que profícua, não é? Boa, a respeito de um texto da Sagrada Escritura, do Evangelho de Mateus, que nós estamos analisando. Graças a Deus, a Igreja Católica tem juízo. Ela sabe onde pisa. No passado havia um ou outro sacerdote que se candidatava a deputado. Lembra-se do padre Calazans? Ele já faleceu. Ele foi senador da República. Ele foi um bom político. Foi sim. Dos anos 50. Dos anos 50, mas de lá para cá as coisas modificaram-se enormemente, não é? Hoje a Igreja Católica quer distinguir o pastor do político, certo? Bom, eu acho que nós não temos mais tempo, já nos estão dizendo que o nosso programa está terminado. Eu desejo um bom final de semana a todos, muito obrigado.